E muito bom dia! Bom dia, bom dia! Buenos dias! Good morning! Eu não sei mais outra língua, eu só sei essas. Bom dia! Bom dia, muito bom dia pra você. Boa! Hoje é terça-feira, feliz terça-feira, hoje é dia 10 de março. Caraca, como já tá voando o tempo, né? Na verdade, o que voa é o nosso jeito de olhar para o tempo, porque o tempo sempre foi o mesmo o tempo todo. Enfim, bom dia. Bom dia, Thaís. Thaís tá aqui. Thaís, minha parceira de projeto, minha amiga agora. Bom dia. Vamos lá, hoje tem mais uma live blindagem da manhã. Essa semana nós estamos com semana de live. Semana passada teve a primeira semana. Essa é a segunda semana e vai se estender até a semana que vem. Vão ser 3 semanas de live para trazer conteúdos incríveis, conteúdos de consciência, conteúdos que falam muita coisa sobre os nossos comportamentos e para trazer consciência de que os resultados que a gente tem hoje é devido às nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas são baseadas pela forma como a gente pensa. Só que existe um ponto-chave ali, nessa parte da forma como a gente pensa, que muitas vezes não é nosso. Muitas vezes, e a maioria das vezes, a forma como a gente pensa vem de um padrão que foi aprendido durante toda a nossa vida. Então, aquilo que você viu, ouviu e sentiu e deu um significado para a situação de toda a sua vida, da sua infância, da sua adolescência, agora na fase adulta, tudo aquilo que você absorveu virou um padrão em você e não necessariamente você absorveu o certo. E é onde eu falo que nós carregamos pesos que não são nossos. Você aprendeu muitas vezes a lidar com a vida do jeito que você lida hoje. E muitas vezes a forma como você lida hoje com as situações, o comportamento que você tem hoje, as decisões, a forma como você enxerga as pessoas, a forma como você se enxerga, você aprendeu a ser assim, você não nasceu assim. E por isso, por causa do seu padrão mental, por causa da forma como você pensa, por causa da forma como você se enxerga, você toma decisões hoje que levam você a ter resultados que você não gostaria de ter. Não gostaria de ter resultados ruins. Então, se você olha para sua vida hoje e você enxerga resultados ruins em determinadas áreas, ou em todas as áreas da vida, porque nossa vida tem 11 áreas. Então, se você enxerga resultados negativos e você não gosta dos resultados, e você acredita que é normal você viver assim, eu vou te falar que não é normal. Pode ser comum. Pode ser que as pessoas à sua volta, todas as pessoas à sua volta que têm convívio com você, tenham os mesmos resultados que você, então por isso você acha, é normal. Não é normal, tá? Você está só repetindo um padrão, e esse padrão ele foi aprendido pelo ambiente em que você viveu durante a sua vida. Então, assim, se você aprendeu, se você não era assim, você aprendeu a ser assim, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode mudar. Você pode mudar esse padrão, você pode mudar a sua mentalidade, você pode mudar a forma como você se enxerga, e você mudando a forma como você pensa, como você se enxerga, você muda os seus comportamentos também. E você mudando seus comportamentos, você vai ter outros resultados. Você não vai continuar permanecendo com os mesmos resultados que você tem hoje. E isso, para mim, é incrível. Porque eu aceitava a forma como eu vivia e acreditava que era normal. E todas as minhas áreas estavam com resultados negativos. E eu acreditava que era assim mesmo. E aí é assim mesmo. Não, todo mundo, isso acontece com todo mundo. E quando eu entendi que isso não era porque acontecia com todo mundo, que tinha que acontecer comigo, eu busquei novos ambientes, eu busquei novas pessoas, eu busquei novos conhecimentos. E isso começou a me levar para ter resultados diferentes daquilo que eu estava tendo e eu estava conformada. Primeiro passo, não se conforme.
seja uma inconformada, não se conforme. Seja grata por tudo que você tem, seja grata por tudo que você vive, seja grata. Tem como sim a gente enxergar gratidão em tudo, mas não seja uma conformada. Não se conforme com aquilo que você alcançou até agora. Você pode alcançar 100 vezes mais do que você vive. Opa, um mosquito. Você pode alcançar 100 vezes mais. Então, porque se você pode alcançar 100 vezes mais do que aquilo que você tem hoje, por que você vai se conformar com aquilo, com só o que você tem hoje? Mais uma vez, não é menosprezando o que você tem hoje, porque hoje eu olho para minha vida e eu percebo que eu estou num lugar em que há 5 anos atrás eu estava orando para estar. Então, glória a Deus, que bom, graças a Deus. Hoje eu estou num lugar que há 5 anos atrás eu não estava. Eu estou num lugar hoje que eu falo, caramba, esses dias eu tava conversando com alguém e falando, nossa, eu nunca pensei na minha vida que eu ia gostar de trabalhar. E assim, como assim, Camila? Porque eu não gostava daquilo que eu fazia antes. Eu fazia porque as pessoas queriam que eu fizesse, eu tomava um rumo na minha vida para suprir a expectativa das pessoas. E hoje eu olho pra minha vida, Camila, você tá vivendo 100% bem? Não, eu ainda tenho muita coisa para romper, eu tenho muita coisa para alcançar, eu tenho muito caminho ainda para percorrer, mas hoje eu olho e eu falo, caramba, eu nunca pensei na minha vida que eu ia gostar de fazer o que eu fazia, porque para mim, trabalho era uma coisa e gostar do que você faz era outra, completamente diferente, eram coisas distintas, quando na verdade não é, não precisa ser. Sabe? Então, se você vive hoje uma vida que você não gosta, mas você vive porque você acha que tem que viver assim, não é para ser assim, não precisa ser assim. Eu falo que foi pago um preço muito alto na cruz. Alguém morreu por sacrifício a nós, para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então, se fosse para Jesus morrer na cruz, para que a gente vivesse uma vida marromeno, do jeito que a gente vive, do jeito que a gente acredita em viver, uma vida, sabe, uma vida que a gente não gosta, não precisava ele ter morrido na cruz. Se ele se sacrificou para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então nós precisamos fazer o quê? Para honrar esse sacrifício, viver da melhor forma possível. Buscar, sair da casinha, parar de querer agradar todo mundo, parar de querer suprir as expectativas de todos, parar de ter medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, parar de recusar oportunidades por medo de não dar conta. Então, só que tudo isso é um processo. Tudo isso você não vai conseguir do dia para a noite. Porque existem muitas raízes, nós falamos ontem de raiz de rejeição, existem muitas raízes dentro de você que te impedem de avançar. E isso precisa ser olhado, isso precisa ser entendido, isso precisa ser ressignificado. E hoje nós vamos falar de uma raiz também, que também está conectado com a raiz de rejeição. Hoje nós vamos falar sobre a dificuldade de confiar no que não depende de você. Então, qual que é o objetivo eu ia falar da aula? Qual que é o objetivo da live de hoje? É trazer consciência sobre o controle como um mecanismo de proteção emocional. Então, nós precisamos, muitas vezes, estar no controle de tudo. Por quê? Porque isso é um modo de defesa. Porque se você não estar no controle, isso é uma ameaça. Isso se torna uma ameaça. Eu falei, poxa, e agora? Nossa, o que eu vou fazer? Quando você está no controle, você está na frente de tudo, isso é como se você se protegesse. Você usa esse mecanismo como uma proteção contra o quê? Rejeição. Nós vamos voltar para a bendita da rejeição de novo. A rejeição é um dos piores males do ser humano. É o que faz todo mundo sair de quem é para suprir a expectativa de todo mundo. É medo de rejeição. O ser humano, ele no contexto geral, todos, 100% ser humano, o que ele busca? De quando ele nasce até quando ele morre. Se sentir amado, pertencente e importante. Então, quando você, na primeira infância, principalmente, a gente sempre vai voltar para a infância, você não se sentiu amado pelos adultos da sua infância, você não se sentiu importante, você não se sentiu pertencente de algum lugar, você criou uma raiz de rejeição que você vai buscar isso em todo e qualquer lugar que você for. Então, assim, é natural a gente querer se sentir amado, pertencente, importante? Sim. Mas se isso não foi suprido
de uma forma saudável, principalmente na primeira infância, que é onde nós criamos as nossas crenças passivas, que é as crenças em que a gente não escolhe, porque hoje eu adulta, eu consigo mudar minhas crenças, eu consigo trabalhar, mas até os 12 anos ali, a gente é passiva, a gente só absorve. E você entendeu que, caramba, a mamãe talvez era muito estressada, a mamãe também estava repetindo padrões repetidos que foram aderidos pela vovó. Então, o papai era muito, só se preocupava com o trabalho, e quando estava dentro de casa só queria descansar, não dava atenção. Você não foi suprida emocionalmente. E por você não ter sido suprida emocionalmente, você entendeu que você não era amada, porque a criança ela não tem esse discernimento. Então, se todo dia eu chego na mamãe, chego no papai querendo atenção, querendo me sentir amada, e eu sou sempre rejeitada, em que sentido, Camila? Ah, agora eu não posso, eu tenho, nossa, eu tô cansada, não, acabei de chegar, não, vai pra lá, não, vai brincar com o seu irmão, nossa, você não para de encher o saco, você não tá vendo que eu tô cansada, enfim. Não, a questão não era que estava de fato sendo rejeitada, mas pelo fato de muitas vezes os adultos à nossa volta, eles não conseguirem gerir o próprio emocional, acabou passando a uma percepção de rejeição pra gente. Então isso foi absorvido. E toda vez que você tentou ser você, aí você se sentiu rejeitada, você começou a chorar, e isso causou ira nos seus pais, ao invés de causar conforto, acalento, enfim, isso foi virando uma reação em cadeia que você entendeu. Eu falei, nossa, talvez toda vez que eu sou eu mesma, que eu tento ser eu mesma, eu sou rejeitada. Aí o que aconteceu? Eu preciso ser perfeita, eu preciso fazer tudo que a mamãe quer, eu preciso fazer tudo que o papai quer, porque quando eu faço o que eles querem, eles me elogiam. Quando eu tento ser eu mesma, quando eu tento expressar minhas emoções, quando eu tento mostrar que eu tô chateada, eu sou criticada. Então, se eu sou criticada é porque eles não me amam. Enfim, a cabeça da criança, ela é 880. Então, como é que foi? Agora, eu quero que traga, não pra criança agora, mas assim, você quando criança, como é que foi o seu ambiente emocional? Como é que foi o ambiente da sua casa? Você se sentia mais acolhido ou mais rejeitado? Ou como é que você se sentia? E você consegue perceber hoje na fase adulta como é que é você? Quais são as suas características? Será que você espera estar perfeita o tempo todo para poder fazer alguma coisa? Será que você espera ter o controle de tudo? Se tudo não estiver no teu controle, você não faz, porque senão, como é que você vai ficar à mercê do controle de outra pessoa? Então, tudo isso vem de uma raiz de rejeição. Então, quando você olha para os seus comportamentos hoje, é claro, é nítido, para quem conhece um pouco de autoconhecimento, que tem raízes lá atrás que te fizeram acreditar que você precisava ser perfeita para poder fazer alguma coisa. Por que eu preciso ser perfeita? Porque se eu for perfeita, eu não vou dar motivo para as pessoas me criticarem. Então, passa-se oportunidades e você não aceita. Você tem projetos incríveis dentro do seu coração que faz o teu coração pulsar, mas você não coloca em prática. Por quê? Porque se você não estiver perfeita, se você não tiver 100% no controle de tudo, se tudo centralizado em você, tudo tem que passar por você, tudo tem que fazer você, aí vem a dificuldade de delegar função. Vem a dificuldade, porque se você delegar, sai do seu controle. Se sai do seu controle, entra um sinal de alerta dentro de você. E entra um sinal de alerta dentro de você e é medo que paralisa. Então, porque se eu delegar, mas se eu delegar, não vai sair tão perfeito quanto se eu fizesse. Mas se eu passar para frente, e aí, o que eu vou fazer? Nossa, eu vou ficar à mercê do controle do outro, mas e aí? Se eu centralizar tudo em mim, eu vou ficar exausta. Se eu centralizar tudo em mim, eu não vou dar conta. Porque eu preciso aprender a delegar, eu preciso aprender a confiar. O que te fez aprender a não confiar? Que os outros não vão fazer como você faria. Porque aí vem um monte de narrativas. É porque as coisas estão no meu nome, porque é meu nome que vai aparecer, porque se fulano errar, sou eu que vou pagar o pato, enfim. Quais narrativas vão passando pela tua cabeça? Então você diz que é organizada, mas no fundo precisa de que tudo esteja sob o seu controle. Tudo isso porque para se proteger. E quando algo sai do esperado, você se desestabiliza. O teu emocional vem à tona, o teu emocional, sabe, fica gritando, é alerta de perigo o tempo todo, é uma sensação de desconforto, uma sensação de perigo, uma sensação de desordem emocional muito grande.
Então, assim, você gosta de saber o que vai acontecer o tempo todo. Gente, eu me encaixo nisso aqui também. Porque às vezes eu fico buscando. Nossa, quando não tá no meu controle, eu gosto de tudo muito esclarecido para eu ter noção do que vai acontecer amanhã. Então, quando eu não sei o que vai acontecer amanhã, parece que eu começo a entrar em um meio que um desespero. Tá, e aí? E aí, o que eu vou fazer amanhã? Cara, é muito louco. Só que aí vem a questão de você se conhecer e você trabalhar isso. Então, assim, você gosta de saber o que vai acontecer amanhã, você prefere decidir, você pensa em todos os cenários possíveis, você se prepara para tudo. E quando alguém sai do seu roteiro que você criou na sua cabeça, muda os planos, não cumpre o que prometeu, age de forma inesperada, algo dentro de você dispara e aí vem esse incômodo e insegurança também. Às vezes você até diz, ah, eu só gosto das coisas certas, ah, eu sou assim mesmo, ah, se eu não fizer, ninguém vai fazer direito. Então vem todas essas narrativas. Camila, mas qual que é o problema de eu querer saber o amanhã, de eu querer saber, de eu querer decidir? Não tem problema. Desde que isso não absorva você por completo, desde que isso não vá para um extremo. Então, quando a gente trabalha em extremos, ou o extremo de mais ou o extremo de menos, e isso vem trazendo consequências emocionais para sua vida, de que você não consegue sair para o próximo passo porque você tá num lugar em que emocionalmente você tá presa, isso vai atrapalhar a sua vida. Então, assim, nós precisamos aprender ao que tá abalando o nosso emocional. Então, se essa questão de ter tudo sobre o seu controle é uma coisa muito latente, é uma coisa que impede você de avançar, então é necessário olhar com mais carinho e entender o porquê disso, tá? Bom, você traz essas narrativas de que eu gosto das coisas certas, eu sou assim mesmo, enfim, se eu não fizer, ninguém faz. Mas será que é só isso? Será que é só por causa disso que você gosta de ter as coisas sob o seu controle? Ou será que o controle virou uma forma de proteção? Uma proteção. O controle, ele dá a sensação de segurança. O controle, ele dá a sensação de segurança. E o quanto na sua vida você se sentiu insegura e o quanto hoje você acredita que você precisa estar no controle para se sentir segura, para evitar a dor que você viveu lá atrás, da insegurança. Então, quando você organiza tudo, parece que nada vai te surpreender. O medo de ser surpreendida no meio do caminho faz você querer ter o controle de tudo. Então, quando você antecipa tudo, parece que nada vai te machucar. Então, a intenção de estar no controle de tudo é justamente isso, de evitar ser surpreendida, de evitar ser machucada. Mas viver assim... Gente, mas tá só o mosquito aqui. Eu sou a louca dos mosquitos, porque eu não posso ter um que eu quero matar. Viver assim, querer ter o controle de tudo, gente, é exaustivo demais. É cansativo demais. Uma pergunta que eu tenho pra você aqui agora, ó. O que você tem medo de perder quando você não está no controle? Qual que é o medo que você tem de perder? Tem gente rindo aí dos meus mosquitos, né? Às vezes, não é sobre organização. Às vezes, tudo isso que eu tô dizendo, talvez tá surgindo narrativas na sua cabeça agora, falando assim, mas é porque eu gosto das coisas certinha, é porque isso, é porque aquilo, é porque tal coisa. Talvez não é sobre organização, tudo isso que você vem vivendo, é sobre medo. Se for sobre organização, se for uma coisa assim, que seja tranquila de viver, que não tá te impedindo, não tá te abalando emocionalmente, beleza. Mas se for sobre medo, o medo de ser deixada, o medo de ser esquecido, o medo de ser desvalorizada, o medo de perder espaço, o medo de perder amor. Por isso você gosta de estar tudo no seu controle, porque a gente cria um padrão dentro da gente de que se eu for perfeita, se eu tiver tudo no controle, se eu fizer tudo, aí a gente atrai a atenção das pessoas. E quando a gente atrai a atenção das pessoas, nossa, a Camila é boa, nossa, Camila, nossa, como você é organizada. Você atrai validação, você atrai elogios. E isso nós associamos com amor.
Nós associamos, nossa, se eu estou sendo validada é porque eu estou sendo amada. Se eu estou sendo validada é porque eu estou sendo aceita. Se eu estou sendo validada é porque eu tenho valor. E aí você acaba associando dentro da tua cabeça. Eu tenho valor quando eu faço tudo certo. Então, para eu fazer tudo certo, tem que estar tudo sob o meu controle. Faz sentido? Tá fazendo sentido para vocês? E quando você tenta controlar tudo, na verdade você está tentando controlar a dor que está aí dentro que você sente. E essa dor que tá aí dentro, que você sente, que você esconde, empurra para debaixo do tapete, ela continua aí. Se ela não for trabalhada, se ela continuar sendo ignorada e você continuar deixando ela debaixo do tapete ali, ninguém tá vendo, mas ainda tá ali. Ela vai continuar controlando as suas decisões e a sua vida vai deixar de andar para frente porque você está tentando se proteger. A gente levanta uma barreira, um muro, a gente tenta se colocar dentro de uma barreira, de um muro, para evitar ser machucada de novo. E esse muro se chama orgulho. Então, muitas vezes você não consegue delegar a função por causa do medo de ser machucada, por causa do medo de perder o controle, por causa do medo de se eu perder o controle e as coisas saírem erradas, as pessoas vão me rejeitar, as pessoas não vão me validar. E a gente associa que a validação e o amor é pelo que a gente faz. Quando, na verdade, o amor, ele precisa vir e a gente precisa entender que é por quem a gente é. Eu sou amada por quem eu sou, independente do que eu faço. Eu sou amada e eu sou validada pelas pessoas à minha volta por quem eu sou. Só que a minha identidade, ela foi quebrada lá atrás. Ela foi anulada lá atrás. Como? Porque os adultos principalmente da minha infância, eles também estavam com a identidade deles quebrada. Eu vou dar o exemplo da minha filha. Toda vez que a minha filha menorzinha, já ela tá com 13, mas lá com 5, 6 anos, ela vinha falar comigo e eu tava tão machucada por dentro, com todo o meu histórico, toda a minha vida, eu tava tão fraturada emocionalmente, que eu não conseguia olhar para ela e dar risada das gracinhas dela. Porque o que ela queria? Ela queria me alegrar muitas vezes. Ela vinha e fazia uma gracinha e na minha cabeça já vinha um sinônimo de alerta, porque eu tinha medo de ela fazer essas gracinhas lá fora e as pessoas, sabe, criticarem e vem a história, não vão aceitar ela com essas bobeiras. Então e criança faz criancice, gente. Então toda vez que ela tentava ser ela mesma, eu invalidava. Eu falei, para de besteira, menina. Então eu vivia brava, eu vivia severa demais, eu vivia irritada demais e amarga demais dentro de casa. Então toda vez que ela vinha perto de mim, eu estava derramando nela esse veneno. O sangue da minha ferida estava caindo em cima da minha filha, por eu não ter tratado a minha ferida. Então o que ela entendeu com tudo isso? Eu estava, na minha cabeça, eu estava protegendo ela de quando ela fosse lá pro mundo, ela já estivesse pronta e forte para absorver tudo que tá lá fora. Porque aqui dentro de casa, eu achava que eu corrigindo, sabe? Só que ela só queria ser amada. E toda vez que ela tentava ser ela mesma, eu invalidava ela. Toda vez que ela tentava ser ela mesma, eu criticava, porque eu achava que aquilo era sinônimo de fraqueza, porque eu fui invalidada e criticada também quando eu tinha a idade dela. E isso é inconsciente, tá? E aí, o que ela entendeu? Ela entendeu que ela não podia ser ela mesma. Então, quando ela chorava e ela tentava ser ela mesma, eu invalidava, eu mandava ela engolir o choro, eu não acolhia, eu deixava ela sozinha chorando. Quando você parar de chorar, você vem até mim. Então, eu não validava o emocional dela, emocionalmente falando. E aí, o que aconteceu? Ela entendeu que ela não podia ser ela mesma, que quando ela fosse ela mesma, ela não era amada e não era aceita. E eu jamais estava percebendo que eu estava fazendo isso. Isso é inconsciente. E aí ela começou a fazer, ela percebia que toda vez que ela acertava ou ela supria as minhas expectativas, ela era validada, ela era abraçada, ela era amada. Então associou dentro dela, e isso acontece com todos nós. E isso fez eu entender o porquê que eu me sentia assim. Porque eu comecei a entender se a forma como eu tratava a minha filha era a forma como ela se percebia, então a forma como eu fui tratada também era a forma como eu me percebia, e aí era a forma como eu agia, conforme aquilo que eu pensava. E aí vem esse padrão de que eu preciso sempre acertar,
de que eu preciso sempre fazer correto, de que eu preciso suprir a expectativa de todo mundo. E para eu suprir a expectativa de todo mundo, eu tenho que estar no controle de tudo, para tudo sair perfeito. Porque se eu não for perfeita, eu não sou amada, eu não sou aceita, eu não sou validada. Então, como é que é com você? Eu falando sobre... Eu gosto muito de trazer exemplos, e eu trago exemplo da minha vida porque foi o que eu vivi. Não que eu seja exemplo, mas eu trago exemplo daquilo que eu vivi. Mas eu gosto muito de falar que, conforme eu vou falando da minha vida, você vai pensando na sua. Então, isso vai caindo fichas? Vai trazendo fichas? Vai caindo fichas em você? Como é que foi? Conforme eu vou falando do meu exemplo com a minha filha ou da minha vida, o que você vai lembrando? O que você vai lembrando? O que você vai lembrando, vai percebendo dentro de você? Nossa, comigo aconteceu isso. Nossa, quando eu tentei fazer isso, eu também fui invalidada. Enfim, vai trazendo consciência. Então, eu gosto muito sobre trazer consciência. E essa questão de você ter que estar sempre no controle de tudo, para tudo sair perfeito, é uma armadura. Tudo sair perfeito, de tudo estar sob o seu controle, isso te impede de viver um casamento saudável. Isso te impede de ter relacionamentos saudáveis com seus filhos. Isso te impede de você ter um profissional saudável, uma convivência saudável profissionalmente falando. Isso te impede de alcançar mais dinheiro na sua vida. Isso te impede de ter um relacionamento genuíno com Deus, que você vai querer controlar até o que Deus vai fazer na sua vida. Isso te impede de ter um relacionamento de amizades saudáveis. E muito mais profundo do que isso, você vai trazer pessoas para dentro da sua vida que vai confirmar essa crença em você. Então, você vai ter atitudes em que as pessoas que deveriam entrar na sua vida você vai afastar e as que não deveriam entrar na sua vida você vai atrair. E é por causa dos nossos comportamentos e vícios emocionais também, que não tem como eu falar mais sobre vício, porque já bateu o nosso horário aqui. Então, vamos já para o fechamento. O problema, muitas vezes, é o quanto mais você tenta controlar tudo, mais ansiosa você fica. Porque a vida, ela não é controlável. As pessoas, elas não são controláveis. E os resultados não são controláveis também. Muitas coisas, a gente precisa entender que a gente não tem controle de tudo. E a gente precisa olhar para isso com olhos bons. E não como olhos negativos, porque quando a gente olha e fala, cara, eu não tenho controle de tudo, mas como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Como é que eu vou conseguir? Nós precisamos entender que a vida, ela não é controlável. A gente não consegue controlar as pessoas, a gente não consegue controlar todas as situações. Tem muita coisa que não está sob o nosso controle. Mas a palavra de Deus diz que se seus olhos forem bons, você vai viver em luz. Se seus olhos forem maus, você vai viver em com trevas, você viverá. Tá? E quando algo foge do plano, foge do nosso controle, você sente como se estivesse perdendo algo muito importante. Talvez o controle, ele não seja força. Talvez ele seja defesa. E talvez esteja na hora de começar a perceber isso. E a gente percebendo isso é o primeiro passo para entender quais comportamentos eu preciso mudar. O que eu preciso trabalhar em mim para que isso não seja mais um empecilho da minha vida ir para frente. E isso também a gente trabalha dentro da Jornada Alva. Eu fiz a Jornada Alva, a Jornada Alva ela foi criada para trazer essa consciência e já para você conseguir colocar em prática. Então são 7 dias, são 7 aulas gravadas. A partir de ontem já foi liberada a primeira aula, hoje vai ser liberada a segunda aula já. São aulas gravadas, mas não é somente um curso. Tudo que eu venho trazendo aqui para vocês nas lives, e se você não assistiu as outras lives, está tudo salvo aqui no meu feed. Depois que terminar aqui, eu vou salvar essa aqui também. Você pode acessar, pode assistir. São lives de consciência. E essas lives, elas trazem consciência, uma consciência muito importante. Mas dentro da Jornada Alva, vão ter 7 aulas ali que vão seguir um cronograma ali, cada aula vai ter uma temática diferente, que vai trazer para você consciência e vai colocar você para agir, colocar você em prática, vai trabalhar a tua mentalidade, porque o princípio de tudo é a nossa mente. O princípio de tudo é a mudança de mentalidade para a gente conseguir acessar o novo. Então não tem como você avançar do jeito que você está agora. Porque aquilo que você sabe te trouxe até aqui. Se você continuar só com o que você sabe, você vai continuar tendo os mesmos resultados.
quantos e quantos anos o ano vira e você tá colhendo sempre os mesmos resultados. Toda vez vem aquela perspectiva de ano novo, e eu falo, não, esse ano vai ser diferente, eu vou fazer diferente, eu vou agir diferente, eu vou alcançar aquilo que eu não fiz o ano passado, eu vou fazer tudo esse ano, então eu vou terminar o ano diferente, e tá lá terminando o ano do mesmo jeito que você começou, com os mesmos resultados do ano anterior. Por quê? Porque a gente não consegue avançar só com aquilo que a gente tem. Nós precisamos de lugares novos, de pessoas novas, de conhecimento novo. Isso não é só no físico, até no digital também. Aqui, agora, essa live é um ambiente novo, é um conhecimento novo, e você está acessando pessoa nova, no caso eu. Talvez você me conheça, mas está acessando um conteúdo novo, um conteúdo que está te despertando, porque a intenção dessas lives é te despertar. Você pode e deve e merece viver uma vida diferente da vida que você vem vivendo, caso a sua vida esteja com resultados ruins. Tá certo? Então, se estiver fazendo sentido para você, já comenta aqui, tá fazendo sentido pra você? Se você não conseguiu assistir a live inteira, eu vou deixar ela salva. Você assiste com calma, com paciência, num ambiente sem distração. E aí, se fizer sentido, manda para as pessoas, porque vai surgindo pessoas na nossa cabeça. Nossa, fulano precisava ouvir isso. Nossa, isso aí se encaixa com fulano. Mas principalmente se encaixa em você. Porque eu acredito muito que tudo tem um propósito. Então, se você tá aqui hoje, primeiro é pra você essa palavra, essa live. E depois que a sementinha for plantada em você, e você pode distribuir para os outros. Mas primeiro absorve para você. Sempre aquilo que a gente está ouvindo é aquilo que é primeiro pra gente. A gente tende a querer jogar só pro outro. Nossa, mas fulano é assim, vou mandar para fulano, vou mandar para ciclano. Quando na verdade quem precisa, a primeira pessoa que precisa ouvir somos nós. Tá? Então tá fazendo sentido? Vou finalizando a live por aqui. Então hoje nós falamos sobre a dificuldade de confiar no que não depende de você, tá? Será que realmente é só questão de organização ou é medo? Enfim, assiste a live de novo, tire suas conclusões, todos os insights, todas as fichas que caírem, anota, escreve. Tem um poder tão grande na gente escrever, de tirar da gente, é como se fosse um desabafo, escrever um desabafo. Você tira de você e você olha para aquilo, e você analisa aquilo. Nós somos visuais. Então, quando você escreve e depois você olha para aquilo que você escreveu, isso traz muito mais consciência, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Amanhã tem live de novo, deixa eu ver o tema de amanhã. O tema de amanhã é o medo de não ser suficiente. Então, se estiver fazendo sentido para você essas lives, depois deixa um comentário lá quando ela estiver salva. E que você tenha e faça uma terça-feira incrível. Porque você nasceu para vida e vida em abundância, tá? Isso quer dizer que vai vir, tudo vai ser lindo, perfeito, maravilhoso, cheio de rosas no caminho? Não. Vai ter muitos espinhos também no meio dessas rosas. Mas quando a gente consegue trabalhar a nós mesmos, nós conseguimos passar por toda e qualquer dificuldade de uma forma mais saudável. Não de uma, talvez não fácil, mas mais saudável, tá bom? E nós merecemos viver leveza na nossa vida. Chega de viver uma vida pesada, já deu de vida pesada. Tá certo? Um beijo, fica com Deus, seu dia já está abençoado em nome de Jesus, que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você hoje, durante o dia inteiro, e que você tenha inteligência emocional, espiritual e intelectual para poder lidar com toda e qualquer situação do seu dia. Beijo, fica com Deus.